Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as dificuldades da paternidade a pedido da minha colega e também psicóloga Silvia Rodrigues. Esse é um assunto muito extenso, então minha ideia não é encerrar as discussões por aqui, na verdade até ao contrário. Abrir um pouquinho mais de espaço para a gente falar sobre a paternidade e o que isso influencia a vida de um homem. Então eu pensei em pelo menos uns 3 ou 4 pontos para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse tema. O primeiro deles é sobre o planejamento de um filho. Eu acho que essa questão de planejar ou não um filho é o primeiro ponto para a gente pensar o que vai ser a paternidade para esse homem. Até porque, como a gente sabe, hoje em dia no Brasil, inúmeros casais, tanto casados ou não, acabam se deparando com essa notícia de vamos ser pais no momento que não estavam esperando. E aí isso pode acarretar inúmeros fatores, desde da relação do casal até a relação com o próprio filho quando ele nascer. Então o homem, às vezes, quando se pega com essa notícia de surpresa de vou ser pai, com certeza isso é algo muito difícil. É algo que vai gerar muita expectativa, muita ansiedade, muitos receios, muitas dificuldades. Até porque um filho, independente para quem ou para casado ou não, vai trazer muitas mudanças na vida do casal ou do homem principalmente. Então é isso, quando a gente não tem esse planejamento, eu acho que é o primeiro fator para lá na frente gerar uma dificuldade do homem lidar com essa paternidade. A nossa sociedade cobra muito a mulher de ser a mãe e cuidar, estar junto, e o homem nem tanto. A gente não tem tanto espaço até para falar sobre isso. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar em como vai ser essa paternidade é nesse planejamento. Como que essa notícia está chegando para esse homem? Como que essa paternidade está chegando para ele? É lógico que os fatores que vão causar um filho não planejado são inúmeros. E não pretendo entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas realmente é algo que vai influenciar. Se o homem planeja ter um filho ou não planeja, a forma que ele vai lidar com o surgimento dessa paternidade, a forma que ele vai lidar com todas as mudanças da sua vida, provavelmente sejam diferentes. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Tentar a gente pensar como que essa paternidade está chegando. Então quando você vê um pai, um homem que está se tornando pai, o primeiro ponto que a gente pode tentar entender é como que esse filho surgiu, como essa paternidade está surgindo. E aí talvez a gente comece a entender algumas coisas que aconteçam ou algumas dificuldades que esse homem vai ter lá na frente depois que esse filho de repente já tiver nascido e estiver crescendo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar e que influencia muito a paternidade é o papel que a mulher coloca o homem durante a gravidez ou durante todo esse processo. Como eu falei, a nossa sociedade cobra muito que a mulher seja a mãe, que ela cuide, que ela acompanhe, que ela fique em casa, enfim, que ela tenha esse papel de mãe muito claro na vida dela. E o homem não. O homem ele já tem um papel muito mais de sair para trabalhar e conseguir bancar a casa financeiramente do que necessariamente ficar com o filho, cuidar, dar atenção, acompanhar e tudo mais. Então esse é um outro ponto que é muito importante, a gente como sociedade tentar mudar um pouquinho isso. Tentar entender que o filho é dos dois, que o filho não é só da mulher e também não é só do homem. E aí quando eu digo que o papel da mulher é muito importante, porque durante a gravidez ou até depois que o filho nasce e que os dois são responsáveis pela criança, a mulher muitas vezes ela acaba afastando o homem desse papel. Então ela é daquela que às vezes pode ter uma postura de não, eu vou sozinha numa consulta porque com sua mãe você não precisa ir. Quando tiver alguma questão na escola, deixa que eu vou para resolver porque eu com sua mãe, você precisa, tem outras prioridades, você tem outras preocupações. Sim, o homem até pode ter outras preocupações, mas o filho tem que ser uma preocupação dele também. E a mulher às vezes precisa dar espaço para isso. Então quando a gente cobra às vezes que o homem não tem essa postura, talvez é porque ele não tem espaço para poder exercer esse papel. E isso é algo fundamental. Eu, especialmente, tenho um filho de 1 ano e 2 meses, que foi planejado, que eu quis muito, e que com certeza algo que durante a gravidez da minha esposa e hoje até ele já crescendo faz muita diferença, é o quanto ela faz questão de eu estar presente. E não é num sentido de puramente cobrança, de não, você tem que estar presente e tudo mais. Mas é de fazer questão, de solicitar, de quero que você esteja junto, quero que você entenda, quero que você acompanhe o crescimento. Isso é fundamental. E aí eu acho que já vem até ligado com o terceiro item que eu pensei, que é, a gente também entende muito que a gravidez
é um período que a mulher tem de preparação para se tornar mãe, mas também é um período para o homem se tornar pai. Então, nesse período, quando a mulher vai em consultas, faz exames, se informa, lê, conversa com pessoas sobre a gravidez e sobre o filho, ela está se preparando. E esse momento é um momento do homem também fazer isso. O homem também tem que aproveitar esses 9 meses de gravidez e se preparar de todas as formas que ele puder. É lógico que a gente pensa se preparar financeiramente, em arrumar o quarto, em comprar roupa, em comprar fralda. Isso é se preparar, com certeza. Mas não é só isso que vai transformar ele num pai. Não é só comprar fralda que é o papel do homem nessa paternidade, nesse surgimento desse filho. Então é muito importante que durante esse processo a mulher dê espaço sim para o homem estar presente e acompanhar e ir junto, desde consultas, a ler uma matéria sobre como vai ser o parto, enfim. É importante durante esse período buscar maneiras de ter informação e se preparar não só financeiramente, mas psicologicamente falando, para quando esse filho surgir, você tentar diminuir um pouquinho a ansiedade e os medos que com certeza existirão. Porque isso é algo com certeza que todos vão ter. Medo, ansiedade, receio de como fazer, de como lidar, isso todos têm. Mas a questão é que se você conseguir aproveitar esse período, principalmente da gravidez, para se preparar, com certeza lá na frente você vai minimizar um pouquinho isso. E pode até sofrer com algumas questões, mas talvez não tanto quanto se você de repente for tentar se preparar só depois que esse filho surgir, que esse filho nascer. E aí um último ponto que eu fiquei pensando é o quanto a nossa sociedade não dá espaço para isso. O quanto a maioria dos meninos crescem desde pequenos aprendendo a querer brincar de carrinho e querer ter o seu carro, a querer ter o seu dinheiro para cuidar da sua vida e quando casar, aprender a cuidar da vida financeira da casa, cuidar da mulher e tudo mais, mas não tem espaço para ele aprender a ser pai. Muito menos em rodas de conversas de homens tem esse espaço para de repente você falar como está sendo ser pai, as dificuldades, as facilidades, as alegrias e até em outros locais. Isso é algo que parece até um certo tabu na nossa sociedade. Sobre a maternidade, a gente fala muito, a gente esclarece muitas dúvidas, a gente questiona, a gente entende, a gente fala tranquilamente. Agora sobre a paternidade, eu acho que é algo que a gente ainda precisa evoluir muito em termos de discussão. Até porque essas discussões são que vão gerar mudanças nas paternidades que a gente tem hoje. A gente pode até questionar muita paternidade que tem por aí, do homem ser assim, de ser daquele jeito, não cuidar, não dar atenção, não acompanhar. Mas isso também não deixa de ser um reflexo do que talvez ele tenha passado lá atrás. A nossa sociedade ensina o homem a não querer ser pai. Ela ensina a mulher a querer ser mãe e o homem ser chefe de casa. É esse o ensinamento que a gente tem. E talvez a gente precise mudar um pouquinho isso. Como eu falei até no começo do vídeo, a minha ideia aqui não é encerrar as discussões sobre as dificuldades da paternidade. É justamente ao contrário, é que a gente comece a pensar que a gente precisa de mais espaço para falar isso. E não falar simplesmente como crítica ou como cobrança, mas falar no sentido de entender o porquê que alguns homens têm tanta dificuldade em lidar com a paternidade e outros nem tanto. Dificuldade todos temos, isso é fato. Não existe, até porque não existe um manual, um livrinho que vai te dar passo a passo o que você vai fazer em cada situação. Da mesma forma com a mãe. A gente é muito engraçado que as pessoas comentam o quanto só sabe o que é ser mãe e pai quando você é. Isso é real. Eu só sei o que é ser pai hoje depois que eu tive meu filho. Mas ainda assim, não existe um manual, uma regra que sirva para todo mundo. É claro que várias pessoas têm dicas e que podem ajudar muito. Mas cada um na prática vai saber o que é e como é ser pai. Mas de qualquer forma, o meu objetivo é que a gente pense um pouquinho mais sobre isso, sobre essa paternidade, principalmente na nossa sociedade, e o que isso vai influenciar. Até porque a maneira que eu crio e que eu me relaciono com meu filho vai fazer muita diferença na forma que ele vai criar e que ele vai ter o filho dele. Então por isso que é muito importante a gente ter esse espaço para falar, para discutir sobre esse assunto. Ele é fundamental socialmente. Bom, pessoal, acho que, como eu falei, a minha ideia é só abrir espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso. Não pretendo alongar muito mais essa nossa conversa. Precisando, tanto eu quanto a Silvia estamos disponíveis para a gente poder conversar, tirar dúvidas, enfim.
abrir um pouco mais esse espaço sobre a paternidade. E é isso aí, precisando, tamo aí. Obrigado, pessoal, até mais.